Olá, senhoras e senhores, muito prazer, eu sou Valdir Veríssimo e você está no canal VDP NBA, um canal que tem como objetivo analisar as rodadas da NBA dessa temporada 2024-2025, a fim de encontrarmos valor dentro do mercado de apostas esportivas para que a gente possa fazer a nossa entrada, o nosso investimento com um certo valor, com um certo fundamento e com uma certa convicção. Caso você goste então desse tipo de conteúdo, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação, que dessa forma, além de você não perder nenhuma das novidades aqui do canal, você estará me ajudando e muito a estar crescendo, estar produzindo vídeos diários aqui para vocês. Sem mais delongas então, vamos começar falando sobre essa rodada de ontem, quinta-feira, dia 21/11, às 21 horas, Charlotte Hornets contra Detroit Pistons, jogo decidido no overtime, com vitória para o time da casa por 123 contra 121. Brandon Miller, que foi a segunda escolha do draft passado, ficando atrás de Victor Wembanyama, foi o cestinho e o destaque da partida com 38 pontos, 7 rebotes e 4 assistências, e LaMelo Ball ficou com 35 pontos, 6 rebotes e 9 assistências. Destaque também para a Moussa Diabaté, que anotou 16 rebotes, sendo 1 ponto e 1 assistência também. Cade Cunningham foi o destaque para o time do Detroit Pistons, anotando um double-double, fazendo 27 pontos, 7 rebotes e 10 assistências, e Tobias Harris, que apareceu no jogo, 26 pontos, 8 rebotes e 2 assistências para a principal contratação do time de Detroit. Finalizar então esse jogo às 22 horas, Toronto Raptors contra Minnesota Timberwolves. Tivemos vitória do Minnesota Timberwolves por 110 contra 105. Na verdade, esse jogo aconteceu às 21h30. R.J. Barrett foi o destaque com 31 pontos, 7 rebotes e 3 assistências. Chris Boucher ficou com 22 pontos e 4 rebotes. E Scott Barnes anotou 17 pontos, 3 rebotes e 6 assistências. E Jacob Poeltl ficou com 15 pontos, 12 rebotes e 2 assistências. Para o time visitante, Anthony Edwards novamente foi o destaque com 26 pontos, 3 rebotes e 2 assistências. Julius Randle ficou com 23 pontos, 9 rebotes e 2 assistências. E o double-double mais uma vez para Rudy Gobert, que anotou 13 pontos, além dos 11 rebotes e 2 assistências. Às 22 horas, San Antonio Spurs contra Utah Jazz, vitória para o time da casa, mesmo sem Victor Wembanyama. Harrison Barnes anotou 25 pontos, 10 rebotes e 1 assistência. Stephon Castle ficou com 18 pontos, 3 rebotes e 6 assistências. E Chris Paul anotou um double-double, sendo 13 pontos, 5 rebotes e 10 assistências para o CP3, na vitória por 126 contra 118 em cima do Utah Jazz, que ainda teve Larry Markkanen anotando 27 pontos, 4 rebotes e 2 assistências. E John Collins, que também foi um dos destaques, anotando double-double, 18 pontos, 14 rebotes e 3 assistências. Para finalizar a rodada, o jogo então em que eu estava contra o Orlando Magic, por incrível que pareça, acabei perdendo no último arremesso do Franz Wagner, que foi, na minha opinião, o destaque da rodada, ele que foi o game winner desse jogo, jogando em Los Angeles contra o Los Angeles Lakers, o time do Magic ainda desfalcado de Paulo Banchero, quem teve os Keldon Poole também era o desfalque para a noite de ontem. Acabou então vitória do Orlando Magic ali nos últimos segundos de jogo por 119 contra 118, um head, vou falar a verdade, ser sincero, abrir meu coração, muito mais sentido no emocional do que no lado financeiro do rendimento, porque é uma temporada em que eu tenho perdido muito no detalhe, muito nos finais dos jogos, e isso tá me incomodando muito. É verdade que também venci alguns jogos no finalzinho, como foi o caso da vitória do Milwaukee Bucks contra o Utah Jazz, se não me engano. Enfim, foi no final também com aquela jogadaça do Giannis Antetokounmpo, então me incomoda bastante o fato de ter sido mais um jogo aí perdido no detalhe para o Los Angeles Lakers, que até certo momento tinha o Anthony Davis como dúvida, assim que eu percebi que ele iria para o jogo. Acabei fazendo a minha entrada contra o Orlando Magic e, afinal de tudo, acho até que foi uma boa entrada, foi por um ponto de diferença. Meu planejamento e as estatísticas das quais eu queria levar para o jogo deram certo, principalmente a presença do Anthony Davis no jogo, que anotou 39 pontos, 9 rebotes e 2 assistências. Então ele que estava sendo ali aquele o fiel da balança ali para fazer ou não a entrada, acabou que sim, ele colocou muito valor na entrada contra o Orlando Magic, anotou então 39 pontos, 9 rebotes e 2 assistências, junto com o LeBron James, que anotou um double-double, sendo 31 pontos, 10 rebotes e 7 assistências para o King James, que
não adiantaram de nada, afinal Franz Wagner anotou 37 pontos, 6 rebotes e 11 assistências e foi o game winner da noite com uma cestaça de 3. Goga Bitadze também foi um dos destaques para o time do Orlando Magic, pegando incríveis 15 rebotes, além dos 7 pontos e 2 assistências, então sendo fundamental para a vitória do Orlando Magic fora de casa contra o Los Angeles Lakers, que agora precisa dar uma resposta à sua torcida após essa derrota no finalzinho aí, bem dolorida, principalmente para o torcedor do Los Angeles Lakers. Finalizada a rodada, então, lembrando que eu estava contra o Orlando Magic, acabou que não bateu essa entrada aí, mas acho que a análise e o planejamento até que foi legal. Então vamos para a rodada de hoje, com início às 21 horas, Philadelphia 76ers contra Brooklyn Nets, não peguei valor, não tem mais EV nesse jogo, vou passar aqui para o Washington Wizards contra Boston Celtics, que não tem valor também, favoritismo imenso para o atual campeão da NBA, mesmo jogando em Washington, sendo assim vou passar para o jogo entre New Orleans Pelicans contra Golden State Warriors, que acontece às 21h30, na casa do New Orleans Pelicans, o Golden State Warriors que é um ótimo visitante, mas também não temos valor aí para ficar contra o New Orleans Pelicans a 5.4, odds astronômicas muito alto, risco versus recompensa não vale a pena. Às 22 horas, Chicago Bulls contra Atlanta Hawks, aí sim, se for o time titular do Atlanta Hawks, contra o Chicago Bulls a 2.14, me interessa bastante, claro que depende muito de quem vai para o jogo, principalmente do time do Atlanta Hawks, ou já o Chicago Bulls, independente de quem for ou quem não for, não tem feito muita diferença, o Chicago Bulls é um time regular, um time de certa forma limitado, mas que às vezes consegue fazer bons jogos em casa, e pode ser uma dessas noites em que o Chicago consiga uma boa noite de basquetebol e vencer o Atlanta Hawks, mas o valor de fato está para ficar contra o Chicago Bulls a 2.14, claro que depende muito de quem vai para o jogo em relação ao Atlanta Hawks. Houston Rockets contra Portland Trail Blazers, jogo bem nivelado por baixo, impossível de precificar assim nos meus métodos, então vou passar direto para Milwaukee Bucks contra Indiana Pacers, que até temos um valor ali para ficar contra o Indiana Pacers a 2.98, bem próximo dos 2.75 que eu tinha precificado, mas devido à inconstância e também à irregularidade do Milwaukee Bucks, também pode ser que tenhamos valor aí para contra o Milwaukee Bucks a 1.52, e na real, o que pesa muito para mim, esse lay Milwaukee Bucks, e que faz com que eu ache que pode ser que essa odd seja correspondida, não é nem o fato do quanto vem jogando o Milwaukee Bucks, do quanto vem jogando o Indiana Pacers, é em relação ao jogo de ontem, Los Angeles Lakers contra o Orlando Magic, que estava exatamente precificado da mesma forma e acabou sendo aí a vitória do underdog, então sendo assim, pode ser que tenha muito valor para buscar esse lay Milwaukee Bucks, mesmo jogando em Milwaukee, mesmo jogando em casa, risco versus recompensa contra o Indiana Pacers a 2.98 ou contra o Milwaukee Bucks com 48% da aposta paga pela casa, então tem mais valor aí para ficar contra o Milwaukee Bucks. O jogo que provavelmente estarei fazendo, que tenho planejado e que com certeza, se eu for entrar nesse jogo, entrarei de certa forma forte, pois as odds estão bem desreguladas na minha opinião, é buscar a vitória do Denver Nuggets contra o Dallas Mavericks a 2.38 para ficar contra o Dallas Mavericks, que já temos a confirmação de que Luka Doncic não irá para a partida, não sei se irá mudar isso daí ou não no decorrer do dia, mas neste momento, na gravação desse vídeo, o Luka Doncic aparece como ausência e também aparece, no caso do Denver Nuggets, a ausência não é do Aaron Gordon, é ausência para o Denver Nuggets, e já o Nikola Jokic aparece como dúvida, então se tivermos Nikola Jokic em quadra com a ausência do Luka Doncic para o Dallas Mavericks, com certeza muito valor para ficar contra o Dallas Mavericks a 2.38, e esse é o jogo que eu estarei olhando e provavelmente assistirei com certeza, mas provavelmente estarei fazendo uma entrada e com uma stake alta, por causa das precificações estarem desreguladas, é como eu costumo dizer que é o caso de enfiar a faca e girar, então vou estar buscando esse green hoje nesse jogo. Para finalizar a rodada, meia-noite e 30, Los Angeles Clippers contra Sacramento Kings. O Clippers que vem jogando muito bem em casa, ainda é um time em reformulação, um time que ainda precisa muito de entrosamento, mas que jogando em casa na sua nova arena, vem conseguindo vencer os seus jogos, conseguindo vencer jogos contra time de expressão, clássicos inclusive da Califórnia, que foi o caso da boa vitória contra o Golden State Warriors, que é um dos melhores visitantes da competição nessa temporada. Com certeza, então, muito valor para ficar contra o Sacramento Kings a 1.74, com praticamente aí 26% da aposta paga pela casa de apostas. Claro que depende muito das escalações e formações do Los Angeles Clippers principalmente, e também do Sacramento Kings, que vinha sofrendo aí os desfalques de Malik Monk, e
praticamente de Aaron Fox, levando esse time do Sacramento Kings nas costas, inclusive naquele jogo em que ele fez 109 pontos na sequência, 60 pontos numa noite e 49 na outra noite. Então, com certeza, se tivermos as voltas das ausências dos jogadores do Sacramento Kings, com certeza essas odds passam a estar bem precificadas e justas, mas a princípio o valor está para ficar contra o Sacramento Kings. É isso, do mais quero desejar a todos um bom final de semana, uma boa sorte e até amanhã com um vídeo analisando essa rodada de sexta e projetando também a rodada de sábado. Valeu!